Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emeriti, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. No vídeo de hoje, vamos meditar sobre as visões místicas que Anne teve por ocasião da despedida de Jesus ressuscitado, antes da sua ascensão. O que aconteceu na véspera da ascensão do Senhor? Quais os detalhes que não foram registrados nas Sagradas Escrituras, mas que em nada as contradizem? Como foi que tudo aconteceu? Na véspera da ascensão veio Jesus, com 5 discípulos, à casa de Lázaro, em Betânia, onde se encontraram com Maria e as outras santas mulheres. Muito povo se reuniu em redor da casa para ver mais uma vez Jesus e despedir-se dele. O Divino Mestre apareceu à gente de fora, benzeu e distribuiu-lhes muitos pãezinhos. Depois se afastaram. Na casa tomou Jesus em pé um refresco com os discípulos, que choravam amargamente, porque ia deixá-los. Ele, porém, disse: "Por que chorais, queridos irmãos? Vede esta mulher que não chora." Dizendo-o, apontou para a Mãe Santíssima. Percebemos aqui que Jesus aparece ressuscitado, mais uma vez, do lado de fora e abençoa o povo que veio contemplá-lo. Digo mais uma vez porque tais aparições aconteceram inúmeras vezes e elas estão registradas na Bíblia e também em várias revelações particulares, como essa, inclusive concedidas pelo Espírito Santo a Anne Emeriti. Fizemos vídeos sobre tais aparições, links na descrição. Aqui, Jesus toma um refresco acompanhado de seus discípulos. Vale dizer que Jesus está em sua forma gloriosa. Os corpos ressuscitados ou gloriosos possuem vários dons sobrenaturais. Eles são sutis, glorificados, impassíveis e ágeis, e estão emancipados das leis do espaço e do tempo. Todos estes dons estão fundamentados biblicamente. Percebam que o corpo ressuscitado está emancipado das leis do espaço e do tempo, mas não se trata de um fantasma, como já explicado inclusive na própria Bíblia. Bastava querer e Jesus podia abraçar as pessoas, tomar uma refeição, beber e estar com os seus discípulos. Jesus despediu-se mais intimamente de Lázaro, deu-lhe do pão bento a comer, abençoou e apertou-lhe a mão.
Depois se encaminharam todos, com exceção de Lázaro, que morava escondido em casa, para Jerusalém, onde Nicodemos e José de Arimateia prepararam uma refeição. Vi Jesus com os apóstolos andando por vários caminhos em redor do Monte das Oliveiras. Os outros grupos o seguiam. Às vezes parava Jesus para lhes explicar alguma coisa. Todos estavam em grande angústia. Alguns choravam, outros estavam muito abatidos. Vi um deles pensando: quando ele for embora, quem será o mestre? E como se cumprirá tudo o que foi prometido a respeito do Messias? Pedro e João pareciam-me mais calmos e compreendendo tudo melhor. Muitas vezes faziam perguntas ao Senhor e ele parava, explicando-lhes muitas coisas. Assim andaram até a noite. O Senhor parava frequentemente, estava muito sério. Ao ensinar-lhes, às vezes desaparecia repentinamente. Então ficavam muito assustados, mas de repente lhes voltava de novo. Era como se quisesse prepará-los para a próxima separação. Vi-os andando por belas campinas, por caminhos agradáveis e debaixo de árvores. O sol brilhava lindamente à tarde. Sabemos que Jesus ensinou toda a sã doutrina da salvação, enaltecendo mais os aspectos espirituais durante este período, desde a ressurreição até a ascensão. E ele fez isso várias vezes. Várias vezes Jesus ensinou toda a sã doutrina da salvação. Aqui, alguns ainda tinham questionamentos enfraquecidos por certa incredulidade ou simples ignorância, mas Pedro e João já estavam mais esclarecidos, compreendendo com maior profundidade a missão da igreja que nascia. Em alguns momentos, Jesus desaparecia e reaparecia repentinamente, fazendo uso do dom da sutileza e preparando a todos para a ascensão que aconteceria no dia seguinte. Quando Jesus e os apóstolos se aproximaram da casa do banquete, já o sol se tinha posto. Maria, Nicodemos e José de Arimateia vieram-lhe ao encontro em frente à casa. Jesus entrou ao lado de sua mãe. As outras mulheres vieram mais tarde. Depois de lhes haver dito algumas palavras e de terem chegado os outros discípulos, Jesus entrou na grande sala do banquete, benzeu o peixe, o pão e as verduras e ofereceu a todos. Cada um recebeu um bocado. Durante o banquete, Jesus não deixou de ensinar-lhes com palavras muito sérias. Vi as palavras saírem-lhe da boca como raios de luz e entrarem na boca dos apóstolos, num mais depressa, noutro mais vagarosamente, conforme o grau de desejo ou sede da doutrina de Jesus. No fim da refeição, Jesus benzeu também um cálice de vinho, bebeu e ofereceu-o aos outros, e todos beberam, mas não foi o Santíssimo Sacramento. Jesus fez uma refeição fraternal com os apóstolos. Interessantíssimo quando Anne Catharine Emmerich descreve que quando Cristo ensinava, saía de sua boca raios de luz que entravam na boca dos apóstolos com uma velocidade proporcional ao grau de desejo ou sede que cada um tinha, de forma diferenciada da doutrina da salvação. Só a palavra do Senhor pode nos iluminar e nos revelar a verdade. Depois dos discípulos se terem levantado do ágape, reuniram-se os outros, que comeram nas salas laterais, debaixo das árvores, em frente à grande sala. Vi Jesus aproximar-se-lhes, ensinar-lhes por muito tempo e abençoá-los. Depois se afastaram. Vi então as outras mulheres que nesse meio tempo tinham chegado, entrarem no jardim, debaixo das árvores. A Santíssima Virgem estava com elas. Jesus aproximou-se-lhes e deu a mão à sua mãe. Falou-lhes muito sério. Todas estavam muito comovidas e senti que Madalena desejava veemente abraçar os pés do Senhor.
Tendo-lhes falado assim por algum tempo, e depois de as haver abençoado, deixou-as Jesus. Choraram muito, mas silenciosamente, abafando a dor. A Santíssima Virgem, porém, não a vi chorar nessa ocasião. Mais um momento sublime em que Jesus glorioso ensinava aos discípulos, e desta vez de mãos dadas com sua Santíssima Mãe. Que cena belíssima! Maria estava tão feliz com a vitória de seu filho sobre a morte, o pecado e o inferno, que desta vez não existiam lágrimas. Ao aproximar-se a meia-noite, saiu Jesus com os apóstolos, tomando o caminho pelo qual viera à cidade no domingo de Ramos. Maria seguiu depois dos apóstolos e, após ela, um grupo de discípulos. Muita gente se lhes aproximou no caminho e o Senhor falou-lhes. Em companhia dos 11 apóstolos, cerca de 30 discípulos, a Santíssima Virgem e algumas mulheres dirigiram-se ao cenáculo. Só Jesus, os 11 e Maria penetraram na sala interior. Os discípulos entraram nas salas laterais, onde havia bancos de dormir. Não sei se dormiram ou rezaram. As companheiras de Maria ficaram no vestíbulo. Foi preparada a mesa da última ceia e aceso o candeeiro. Havia na mesa apenas um pão ázimo e um pequeno cálice. Os apóstolos revestiram-se das vestes de cerimônia e Pedro pôs a veste própria de sua dignidade. A Santíssima Virgem sentou-se em frente ao Senhor. Vi Jesus fazer o mesmo que fizera na última ceia: marcar o pão, oferecê-lo a Deus, partir, benzer e dá-lo aos discípulos. Depois beberam também do cálice, sem que o enchessem de novo. Vi o Santíssimo Sacramento brilhando ao pronunciar Jesus as palavras, penetrar como um pequeno corpo luminoso na boca dos apóstolos. Na consagração do cálice, se lhe derramou a palavra sacramental no cálice, como um rubro fulgor de sangue. Madalena, Marta e Maria de Cleofas já tinham recebido o Santíssimo Sacramento nos últimos dias. Que descrição espetacular! Temos mais uma última ceia, mas desta vez não se trata da primeira celebração eucarística realizada antes da paixão e morte de Jesus. Não, trata-se da última ceia eucarística antes da ascensão do Senhor. Toda uma liturgia estava nascendo, incluindo vestes solenes para os apóstolos e uma diferenciada para Pedro, o primeiro Papa. Da mesma forma como presenciamos os padres fazerem em cada Santíssima Missa, assim Jesus fez. Nesta visão mística, o Santíssimo Sacramento brilha na boca dos apóstolos e Anne contempla na consagração do vinho um brilho intenso na cor de sangue. No começo da noite fizeram a oração e cantaram com mais solenidade do que comumente à luz do candeeiro. Jesus deu mais uma vez a Pedro poder sobre os outros. Impôs-lhe mais uma vez o manto, repetindo o que dissera ao aparecer-lhes na praia do lago Tibérias e no cume da montanha. Ensinou ainda sobre o batismo e a bênção da água. Durante a oração e a doutrina, já pela manhã, vinha ainda cerca de 17 discípulos, dos mais íntimos de Jesus, atrás da Santíssima Virgem, na sala do cenáculo. Aqui contemplamos Jesus conceder mais uma vez a Pedro a missão de Papa. Em Mateus 16 e João 21, esta missão está bem clara e fundamentada, mas como o Senhor ensinou por diversas vezes toda a sã doutrina da salvação durante este período, fez a mesma coisa ao confirmar o primado de Pedro, além de ensinar sobre o batismo e a bênção da água. E agora temos um entendimento bem particular e importante que Jesus preparou antes de sua ascensão. Antes de saírem de casa, o Senhor apresentou-lhes a Santíssima Virgem como centro e intercessora dos fiéis. Pedro e os outros inclinaram-se diante dela. Maria, porém,
abençoou-os. No momento em que isso se deu, vi Maria revestida de um modo sobrenatural de um grande manto de cor azul celeste, colocada sobre um trono, tendo na cabeça uma coroa. Era um símbolo de sua dignidade. Em nosso canal, em diversos vídeos, falamos da importância de Maria no mistério da salvação da humanidade. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. E é exatamente graças a esta única mediação que é possível a mediação humana ou intercessão que os cristãos podem fazer uns pelos outros dentro do corpo místico que é a Igreja. E esta intercessão não é interrompida com a morte. Os santos dos céus podem interceder a Jesus pelos que estão na terra ou pelos que estão se purificando no purgatório, dentro da realidade transcendental da comunhão dos santos, completamente embasada pela Bíblia, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Temos um vídeo que trata especialmente sobre este assunto, link na descrição. Aqui, antes de sua ascensão, Jesus revela que Maria, rainha dos anjos e dos santos, tem uma missão singular como medianeira de todas as graças. Sobre este título e sua importância, que provém da única mediação de Cristo, temos um vídeo sobre o assunto, link na descrição. Maria, como Santíssima Mãe de Deus, a nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros de Cristo. A intercessão única da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, baseia-se na sua mediação, na mediação de Cristo. Dela depende completamente e dela obtém toda a sua força. Enfim, vocês gostaram? O que vocês acharam desta visão mística? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.